Profecias em conflitos. Qual é a verdadeira? Mensagem do dia 30 de março de 2017. Que o Senhor abençoe a todos nós com o dom da clareza, no discernimento e sabedoria para conhecer a sua voz por nós. Amém. Bem, moradores do coração, recebi um e-mail que chamou minha atenção e você sabe que eu tento evitar olhar para qualquer coisa na internet, porque é o que me disseram para não fazer, e eu não estava sendo obediente ao Senhor. Deixei que minha curiosidade me levasse. Então eu verifiquei. Era uma pessoa na internet que dizia ser um profeta, e sua mensagem estava muito em conflito com as que o Senhor estava me dando. Então eu comecei a questionar minha fonte. Estou realmente ouvindo de Deus ou não? Você sabe, é sempre uma boa confirmação, especialmente quando o que está sendo dado em oração é diferente do que outras pessoas estão recebendo. Eu passei por isso no tempo das mensagens de arrebatamento, quando eu perdi um monte de gente, porque o arrebatamento seria adiado se nossas orações e ofertas fossem suficientes para conter a ira. Então eu fui de uma vez esclarecer isso e disse: Senhor, eu não entendo. Uma voz afirmando ser um profeta fala sobre tumultos, etc. E esta demonstração da primavera americana, planejada em um sábado satânico, 1º de maio deste ano, parece ser uma fonte provável de problemas e instabilidade em nossa nação. Essa foi a sua palavra ou o inimigo? Jesus respondeu: Muitos dizem muitas coisas. Nem todos devem crer, e isto será desarmado como todo o resto das tramas de Satanás, se o meu povo continuar a orar e jejuar. Isso definitivamente parece uma coisa ameaçadora, mas você sabe, o Senhor desarmou. Eu acho que foi sobre a convenção republicana que devia haver tumultos, e ele lidou com tudo isso, e continuamos orando e jejuando, então eu sei que ele pôde lidar com isso. Não está concretamente definido. Jesus me respondeu: Muitos dizem muitas coisas. Nem todos devemos acreditar. Isto será desarmado como todo o resto das tramas de Satanás, se o meu povo continuar a orar e jejuar. Eu sei que eu tenho tido um fardo a cada dia e estive cedendo o que eu pude para a nossa nação. Jesus continuou: Meu amor, eu preciso te explicar que cada ministério que autorizo tem um propósito diferente. O seu propósito é o amor, a esperança, a intimidade e o empoderamento. Este é o meu amado desejo para minha noiva. Tristeza, condenação e melancolia, desastres também precisam vir, mas para diferentes vasos. Eu escolho diferentes mensagens. Porém, em um exame rigoroso, todos podem ser resolvidos como dizendo as mesmas coisas, em confirmação. Por exemplo, alguns de meus profetas são estritamente incentivadores, como Lana Walser. Outros são vigias que alertam, predizem eventos futuros baseados no que eu vejo que acontecerão. No entanto, muitos parecem ser mais moldados na concretização das profecias do que dados com o ímpeto em orar contra elas. Algumas pessoas se agarram às más notícias e nunca mais avançam. Outras caem de joelhos e imploram por misericórdia. Há momentos em que o desastre é desviado e momentos em que ocorre com menor intensidade. E há momentos em que atingem a força aparentemente completa.
Na realidade, nunca atinge a força total. As coisas nunca são tão ruins como poderiam ter sido, porque eu ouço os apelos e orações daqueles que clamam por misericórdia. Neste ministério tenho firmemente exortado todos a olhar para o bem, mas levar a espada em uma mão, enquanto estão criando na outra. Acima de tudo, a mudança está vindo para a América, mas não sem uma luta. Será bom ou mal, dependendo de quem obedeceu às minhas exortações para orar e jejuar. Se suficientes almas responderem, o pior será evitado. Isto realmente é um equilíbrio, como você tem retratado. O caos é do inimigo. Mesmo usando as trevas para incitar rebeliões e lutas, há muito mal sendo planejado para acontecimentos próximos, mas a oração desarmará grande parte disso, como aconteceu com as manifestações desencadeadas durante as eleições. Os desempregados, as redes terroristas de elementos criminosos, os extremistas islâmicos e aqueles que estão vendo em fazer um dólar fácil e sem escrúpulos. Enquanto eles fazem isso, estão sendo pagos para demonstrar e causar problemas. Meu amor, você tem a perspectiva correta e a mensagem também. Eu sou Claire. Eu entendo muito melhor do que qualquer homem ou mulher de que a minha noiva precisa continuar avançando. Eu te ungi para ser guiada de acordo com as minhas palavras e produtiva, a fim de que possa ser forte contra o inimigo. Não apenas lutando batalhas constantes e se preparando para o pior, pois é o que está acontecendo com aqueles que se concentram nas profecias novas e ruins. Muitas vidas não são produtivas, porque elas estão vivendo apenas para proteger a si mesmas e suas famílias. Isso não vai ser bom quando eu voltar. Aqui neste canal, eu ensinei a vocês todos a colocarem as minhas sandálias e a passarem a boa nova a todos de modo ungido, de suavemente educar o duvidoso nos fóruns e até participarem em produções que alcançam as massas no mundo. Música, filmes, rádio e televisão. Não importa o que a nação está passando, você ainda pode exercer seus dons e expandir suas habilidades para ser mais relevante. Quando você aprende a criar, falar, escrever, você se torna cada vez mais sensível para o meu espírito. E quando as coisas no mundo ocorrem, você pode dirigir-se às pessoas com o que está no meu coração. Você vê muitos vivendo em um modo de punição. Vocês pecadores serão punidos e eu serei salvo. Esta nunca foi minha mensagem. Nunca. Mesmo em meu ministério, havia apenas um grupo que eu condenava: os hipócritas religiosos. As prostitutas entraram no céu diante deles, não porque se sentiram condenadas ao inferno, mas porque se sentiram amadas e perdoadas. Esta é a minha mensagem até hoje: curar, sarar os feridos, libertar os cativos e ensinar o perdão, bem como perdoar seus pecados. Aqueles que lidam com as narrativas punitivas muitas vezes perdem de vista o coração do Evangelho, que é amor e perdão. Eles
se tornam inclinados e torcidos, semeando a condenação e medo. Sim, alguns se converterão por medo, mas então eu tenho a tarefa de convencê-los do meu amor. A razão pelo qual você teve tantas conversões é porque você apresenta o meu eu real, o amoroso, e a maioria só tem sido exposto ao eu que julga, o qual eu só exerci sobre os fariseus, porque eles falharam em amar. Assim você vê, você está fazendo seu trabalho apresentando não apenas a calamidade, mas a resposta para preveni-la e ser produtivo no meio dela. Se Satanás pode mantê-lo paranoico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para onde e quando o asteroide cairá? Bem, ele efetivamente roubou seus dons. Você não vai usá-los porque você está priorizando sobre quando o asteroide irá cair. Isso tem acontecido desde os anos 50, Claire. Olhe para as vidas que foram desperdiçadas porque eles só viveram para escapar da ira descrita em Apocalipse. Agora, eu mostrei a você a realidade do que vai ou pode acontecer e pedi a você para orar contra isso, enquanto trabalha nas coisas alegres que eu te dei para fazer. Então, você estará preparado quando surgirem dificuldades, mas você também estará amadurecendo em seus dons e alcançando pessoas. Oh, quão maravilhoso é isso! Se eu tivesse de dar-lhe apenas profecias sobre o fim, você nunca teria feito essa pintura de mim. Por favor, minha amada, não se compare a outros vasos. Cada um tem um carisma único, a menos que eles estejam se moldando a olhar como outro ministro. Cada um deles tem sua singularidade, e quando todos estão unidos, a mensagem se completa. Sim, nutrindo, sim, amadurecendo nas coisas do Espírito, incluindo a guerra espiritual e cuidando dos pobres. A sua é uma mensagem muito bem arredondada, e eu não quero que você mude nada sobre isso. E quando você examina as profecias da desgraça e da tristeza, a maioria, se não todas, nem aconteceram. Por quê? Porque o exército do meu fim dos tempos dobrou os joelhos, orou e jejuou por mais tempo, mais graça e mais misericórdia. Não há sequer um vestígio do veneno da autojustiça. Bem, o cometa vai bater e matar todos esses pecadores e vamos para casa no arrebatamento. Oh, isso é impulsionado pelo orgulho, autojustiça e atitudes de julgamento, todos atribuídos de um espírito religioso. O triste fato é, se aqueles que julgam os outros e os condenam pudessem se ver em meu espelho, eles veriam que também são indignos de fato, ainda mais indignos porque não amam seus irmãos como se amam. Você precisa saber disso, meu amor. Você realmente precisa. Ele disse isso porque eu estava pensando, bem, Senhor, você me disse isso tantas vezes, eu deveria saber disso agora. Então ele repetiu que eu preciso saber. Ele continuou.
Eu sei que é uma mensagem longa, mas você precisa entender que os profetas, sejam eles autênticos de mim ou falsos e de si mesmos, apenas lendo ao público o que ouviram os outros dizerem e chamarem de profético, você precisa saber que o que eu estou fazendo neste canal está cobrindo tudo o que eu ensinei enquanto eu estava na terra, bem como clamando por arrependimento. Repetidamente e repetidamente eu disse: é minha bondade que leva ao arrependimento. Foi a minha benignidade para com os adúlteros, as prostitutas, os publicanos, que levaram às suas conversões, ouviram o julgamento e a condenação da comunidade religiosa durante toda a vida, e só os levou à desesperança e mais longe de mim. Então, há uma sabedoria para minha abordagem no canal Still Small Voice, e eu não a teria de outra maneira. Não olhe para os outros profetas e condene a si mesmo. Olhe para mim e obedeça. Você é minha fiel noiva. Não se permita ser influenciada por outros. Se apegue a esta graça e nossos filhos serão muito mais saudáveis. E para você, meus filhos, eu os exorto: se você for para muitos canais por curiosidade, você terá conflito espiritual e confusão. Você estará tão ocupado seguindo as emboscadas de quem é falso, e com certeza você vai negligenciar a beleza que está dentro de você, os dons únicos que eu gostaria de capacitar em você. Seu discernimento precisa vir de seu relacionamento comigo. É por isso que eu levei Claire a fazer muitos vídeos sobre o discernimento. Então, você estará equipado para lidar com esses tempos enganosos e as diferentes vozes em cada esquina, incitando o medo e não o amor. E eu só queria mencionar algo aqui, e isso é o que eu estou percebendo agora, que se as pessoas que têm ministérios na internet podem constantemente incitar insegurança e medo em sua audiência, o público vai se tornar viciado a elas e querendo o tempo todo ouvir a última coisa, apenas para se certificar de que não vai desabar nada amanhã. Eles vão ser muito inseguros e inquietos. Eles vão querer ouvir mais sobre o que vai acontecer a seguir, então eles estarão constantemente se alimentando do que a próxima pessoa diz que vai acontecer a seguir. Logo, aquele canal se torna um empecilho e, consequentemente, é um lugar terrível. Precisamos colocar nossa confiança no Senhor, afinar nosso discernimento para que possamos ouvir sua voz claramente. E essa é a coisa mais importante: conhecê-lo, amá-lo, ouvir-lhe claramente e servi-lo. Então eu exortaria todos vocês, queridos moradores do coração, a prestarem atenção, em especial, ao que o Senhor está nos pedindo para fazermos, e abafar as vozes de medo e insegurança que continuam se voltando para mais medo e insegurança. Jesus prosseguiu: Eu vos tenho advertido neste canal desde o começo. Vocês terão queimaduras no coração espiritual se perseguirem a mais recente moda em profecia. Persigam-me, e vocês terão a profecia mais recente
posição certa em meu reino. Olhe ao seu redor, queridos. Muitos falsos profetas vieram ao mundo aparentemente sinceros. Examinem suas vidas de perto. Eles estão para mim ou para eles mesmos? Eles o trouxeram para um relacionamento mais profundo comigo ou mais confusão? No final, tudo o que importa é o nosso relacionamento e a sua fidelidade. Onde você cresce nesta área é onde você deve ficar e não dar ouvidos às últimas fofocas proféticas que vêm de fontes que irão alarmar e chocar você. Fique fiel a mim e você se tornará no que eu o criei para ser. Meses ou anos no caminho, você descobrirá que aqueles que seguem todas as palavras proféticas sem discernimento ainda estão sem frutos, ainda estão confusos e se sentem longe de mim, ainda lutando com os mesmos pecados e não crescendo em santidade, caridade ou amor fraternal que lhe dirá tudo o que você precisa saber e será um sinal de confirmação para você que eu sou a única voz que você precisa ouvir. Eu sou a sua luz e a sua salvação. Só eu posso ser confiado. Sua vida é aprender a discernir minha voz e a me conhecer em uma base íntima. Jesus, por favor, perdoe-me por ouvir aquela conversa. Eu segui esse rastro de coelho e não estava convencida de que veio de ti. Os frutos eram muito questionáveis, mas eu não queria pensar mais sobre isso porque eu não queria cair no julgamento. Esse é o seu ministério, não o meu. O Senhor continuou: por seus frutos os conhecereis. Claire, minha preciosa, venha a mim. Limpe os temores e dúvidas que te atacaram esta noite. Tu és minha. Há um belo fruto no teu canal. Você precisa saber. Você é minha e eu sou o teu. Mas eu cometo erro às vezes, Senhor. Um diamante não é considerado autêntico se ele não tiver uma falha. Minha graça é suficiente para você. E se você errar em uma mensagem, eu vou cobrir você. Não a cubra, mas volte, endireite e certifique-se de que ninguém fez as coisas com base no que você disse se estava errada. Eu serei seu salva-vidas para as minhas ovelhas. Eu mesmo pastoreio através de você, e se eles comerem uma planta tóxica, eu mesmo medicarei e os curarei. Meu povo, sejam fiéis a mim, ouçam apenas a minha voz. Um estranho não segue. O sensacionalismo é o motivo por trás de muitos que vivem uma vida que excede os limites ao manter o rebanho inquieto e temeroso. É uma trapaça. Aqueles que deliberadamente enganam minhas ovelhas para ganho mundano vai ocupar alguns dos lugares mais quentes do inferno. Um estranho minhas ovelhas não seguirão. Elas correrão dele. Quando você perder a paz e começar a pensar de maneira ansiosa, cuidado, há um lobo perto. Fique no caminho da paz e da intimidade comigo. A frente será traiçoeiro para aqueles que ouvem vozes estranhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz.
e as conduzirei dentro e fora do aprisco. E beberão das fontes de águas puras, e serão espiritualmente saudáveis, e comerão da mais alta erva.